conflito entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana. Você conhece sobre essa guerra? Hoje na nossa aula nós vamos ter um resumo sobre os pontos mais importantes dessa guerra. Essa guerra também é conhecida como Guerra de Secessão, ou seja, separação entre o Norte e o Sul. Se você quer aprender sobre a Guerra Civil Americana, fica comigo porque você vai aprender. O meu nome é Elaine Abreu, esse é o canal Entrando na História. Se você está chegando hoje, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e deixe aqui o seu like e o seu comentário. Vamos para a aula. Para entendermos a Guerra Civil Americana, vamos primeiro falar sobre os antecedentes. Então vamos lá. Desde o rompimento das relações coloniais com os ingleses, os grandes proprietários do Sul se mantiveram muito bem representados no governo federal. George Washington, grande fazendeiro do Sul, foi o primeiro presidente da República. Ele defendia os interesses do Sul. O Partido Democrata surgiu e cresceu nessa época, tornando-se a agremiação política que, de modo geral, representava, naquele período, as ideias sulistas. Contrariamente aos interesses nortistas, defendiam, entre outras políticas, a adoção de baixas tarifas alfandegárias e a continuidade da escravidão, pois eles dependiam da mão de obra escrava na produção. Com a expansão territorial e o ingresso dos Estados Unidos na Revolução Industrial, o país sofreu mudanças significativas. O acesso a imensas fontes de matéria-prima e o aumento do mercado consumidor interno, com o grande crescimento populacional, colaboraram para o crescimento da indústria nortista e, consequentemente, de sua influência sobre a política nacional. Dentre todas as diferenças entre o Norte e o Sul, uma delas sobressaía e dividia o país, a questão da escravidão. Isso é muito importante. As pressões em direção ao abolicionismo se tornavam cada vez mais fortes. O Norte era a favor da abolição, já o Sul, não. Em 1820 foi aprovada uma das primeiras leis de conteúdo abolicionista da história dos Estados Unidos, o Acordo de Mississippi, segundo o qual a escravidão ficava proibida nas regiões acima do paralelo. Na prática, era o fim da escravidão em boa parte da região norte. Os abolicionistas passaram então a incentivar a fuga de escravos para essas áreas. Em 1850 foi aprovado o Compromisso Clay, uma lei que dava aos habitantes de cada estado da União o direito de decidir pela continuidade ou não da escravidão. Nesse contexto, antes mesmo da aprovação do compromisso, o novo estado da Califórnia se juntava à União, proibindo a escravidão e tornando-se o primeiro estado do Sul a aderir à tendência nortista. Em meio a esses acontecimentos, o Partido Democrata, representante dos interesses do Sul, tornava-se o grande reduto dos escravistas, enquanto o Partido Republicano, a maioria dos políticos, defendiam o fim da escravidão. Se para o Sul era interessante ver-se livre do abolicionismo e do protecionismo republicano, o mesmo não ocorria com os nortistas. Abrir mão do Sul significava perder um imenso mercado consumidor potencial, sem contar a produção agrícola que ali verificava e que era fundamental para o Norte. Portanto, a secessão só interessava aos confederados, o Sul, e não aos nortistas, e a consequência dessa divergência levou o país à Guerra Civil. Então, uma das bases fortes para essa guerra foi a abolição da escravatura, que era defendida pelo Norte. Após um longo predomínio sulista sobre as questões políticas da União, um candidato do Norte, Abraham Lincoln, venceu as eleições presidenciais. Então é importante a gente destacar o papel de Abraham Lincoln nessa guerra. Era o ano de 1860 e exatamente naquele ano vários estados do Sul se organizaram e resolveram romper com a União, formando em dezembro o que deveria ser um outro país, os Estados Confederados da América. A vitória de Lincoln desagradou significativamente muitos fazendeiros escravistas do Sul, e estes resolveram romper com o Norte, oficializando a separação, o que, segundo seus próprios interesses, seria o melhor. Porém, o Norte não aceitou a separação. Dentre as principais consequências desse conflito, nós podemos destacar a manutenção da União, o predomínio dos interesses políticos e econômicos nortistas sobre as demais regiões, o desenvolvimento de um forte sentimento racista em algumas regiões do Sul, o ingresso definitivo dos Estados Unidos no processo da Segunda Revolução Industrial e mais de 600 mil mortos.
A manutenção da unidade se tornou fundamental para o crescimento do poder político e econômico do país. A continuidade do acesso a imensas fontes de matéria-prima no Sul e mercado consumidor foi essencial para o crescimento da indústria. Como consequência do desenvolvimento industrial, deu-se o econômico, que também resultou em maior influência geopolítica mundial. A estrutura industrial montada após o fim da Guerra Civil foi fundamental para que os Estados Unidos pudessem passar de devedores a credores durante a Primeira Guerra Mundial. O predomínio dos interesses do modelo político-econômico nortista não significou a submissão do Sul. A importância da região e de sua economia agrícola permaneceu com os grandes cinturões, mantendo seu fundamental papel na economia nacional. O fim da escravidão forçou a mudança nas relações de trabalho predominantes na região sul, o que veio a colaborar ainda mais para a modernização socioeconômica que se instalaria após a guerra. Em virtude de muitos membros da comunidade negra terem aderido às causas nortistas, alguns dos confederados passaram a responsabilizar os negros pela derrota no conflito, o que originou um sentimento racista, causa de vários episódios vergonhosos ocorridos nas décadas seguintes. As ações de uma organização racista conhecida por seus atos de covardia e violência destacaram-se nos anos posteriores à guerra. A Ku Klux Klan promoveu o ataque a várias comunidades negras. Casas, igrejas, comércios e até mesmo escolas frequentadas por negros sofreram atos de vandalismo. Se você quer conhecer um pouquinho sobre a Ku Klux Klan, vou deixar aqui na descrição um vídeo que fala só sobre ela. Esse é um pequeno resumo sobre a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana foi uma guerra entre Norte e Sul. O Norte era mais industrializado, o Sul mais agrário. O Sul dependia da mão de obra escrava e o Norte, por ser mais industrial, ele precisava de mercado consumidor e matéria-prima. Então, houve divergência sobre essa questão da escravidão e o Sul pede a separação. E para manter essa confederação, para manter um país, nós vamos ter a Guerra Civil Americana. Norte e Sul se enfrentam. No final, o Norte ganha e nós vamos ter os Estados Unidos unificados sob a bandeira do Norte, país industrializado e, claro, aboliu a escravidão. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, comente.